Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos Professores São Paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro e amigo aí, o professor japonês. Grande abraço, pessoal, e vamos São Paulo. Vamos, São Paulo. Até Isso aí. mais. Saudações, torcedores são paulinos, torcedoras são paulinas. Mais um vídeo aqui dos professores são paulinos comentam. Hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto aí que a gente sempre ouve falar, né? A gente assiste muito vídeo aí, a gente acompanha futebol. Vamos falar um pouco sobre o salário dos jogadores. Então, hoje eu quero debater com vocês, né? Porque um argumento que muitos jornalistas, pessoas que acompanham futebol, falam assim: não, mas a carreira do jogador é curta, ele tem que fazer o seu último grande contrato, ele tem que fazer o seu pé de meia. E eu queria comparar um salário de um jogador, que não é um salário estratosférico, mas é um salário de jogador de primeira divisão, até de um time melhor aí da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, com um trabalhador normal, e um trabalhador ainda que ganhe um salário relativamente alto, tá? Para você ver que quando algumas pessoas colocam sobre muito dinheiro e pouco dinheiro, é, é estranho, tá? Aí é um vídeo mais assim para você que gosta de assistir futebol, é um vídeo para você que trabalha, para você ver assim que quando você comenta sobre algum jogador, mas ele ganha pouco. Será que pouco? Lógico, eu acompanho bastante futebol, vejo aí. Evidente que eu sei que uma minoria de jogadores que ganham grandes salários, né? A gente sabe aí que muitos jogadores aí de quinta, sexta, que nem tem divisão, ganham salário mínimo, tá? Mas me dói, assim, dói o ouvido, né? Sabe? Quando alguns jogadores falam que tá ganhando pouco, que eu acho que é uma desconexão com a realidade, principalmente do país, né? Então, assim, é o que coloquei aqui alguns dados, coloquei até de um jogador até, assim, pesquisei, né? É um jogador do São Paulo que está encostado, tá? E fez um contrato, o último contrato dele. Então, eu só estou pensando nesse último contrato dele, que foi de 3 anos, o quanto ele ganhará, tá? E contra um que uma pessoa bem remunerada ganha. Eu vou mostrar aqui os números para vocês. E para vocês verem que é meio estarrecedor assim. E aí, às vezes, o que o pessoal fala, mas a carreira é curta. Então você vai ver que só com esse contrato de 3 anos, esse jogador ele ganharia o suficiente uma pessoa que tem um salário considerado bom para o nível do Brasil, tá? Então, para a gente ver que eu sempre tive essa opinião, que os jogadores hoje ganham muita grana, muita grana. Então, quando eu falo esse negócio de último contrato, o termo de fazer pé de meia, eu acho que é um negócio assim, né? Aí também é aquele negócio, né? Aí fala assim, mas o dinheiro não é suficiente. Aí se o cara também quer sustentar a família e 300 parentes, aí é evidente que o dinheiro não vai dar, né? O trabalhador normal não faz isso, não sustenta 300 parentes, né? Então, só para você ver, para ter uma noção das coisas que, assim, às vezes falam assim, mas o cara ganha mal, não sei o quê, e não é bem assim, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Peguei o contrato desse jogador, que foi de 3 anos, tá? Não vou falar o nome do jogador, não, mas tá, um jogador de São Paulo é que está encostado. Então, pelo que eu pesquisei, ele ganha aí um salário de 125 mil, mas só que ele tem luvas, tudo mais e tal. Então, arredondei para 150 mil. Dizem até aí alguns comentaristas que falam muito sobre essa questão, que é até mais salário, mas vamos colocar 150 mil. Então, né, multiplicando por 13, né, com o 13º, ele ganharia 1.950.000. Então, no contrato, no total bruto, ele ganharia 5.850.000 reais. Aí você vai falar assim, isso não é grana?
Pensa assim, vai, se o cara tivesse juízo, pegasse aí esses 150 mil reais por mês, se ele poupasse, investisse 50 mil e gastasse, torrasse 100 mil por mês, quanto de renda ele não teria no futuro? Acho que seria um bom dinheiro, certo? Concorda comigo? Vamos pegar um trabalhador assim, ó, que bem remunerado no Brasil, que ganha 10 mil reais, por exemplo. Sendo bem sincero, eu nunca ganhei esse salário na minha vida, sempre ganhei abaixo de 10 mil reais na minha vida. Então, no final do ano bruto, aí ele ganharia 130 mil reais, né? Multiplica por 13, aí com o 13º. E aí que vem a comparação estarrecedora. Essa pessoa, se ela ganhasse 10 mil reais sempre, que no Brasil é utopia, dificilmente você começa a sua carreira, tá? Uma pessoa normal, ganhando já 10 pau por mês. Né? Você vai ganhar menos, depois você vai trabalhando mais, vai subindo seu salário e tudo mais, né? É o curso normal aí da maioria das pessoas que tem um certo sucesso na sua carreira. Se você fizer essa comparação, você tem assim, essa pessoa ganhando 10 mil reais, pensando que ela sempre ganharia 10 mil reais de salário na vida toda dela aí, né, na vida profissional, ela levaria 45 anos para ganhar o mesmo que esse jogador encostado do São Paulo, certo? Aí você pensa que se o cara ganha 10 mil reais por mês, ele não consegue juntar, deixar preso metade do salário, né? Ele vai gastar para sobreviver, para ter sua vida lá. Então, a vantagem do jogador nesses 3 anos é uma vantagem bem considerável, né? Então, para você ver, uma pessoa que ganha 10 mil reais, que é um salário muito acima da média no Brasil, levaria 45 anos para conseguir o mesmo montante que esse jogador encostado ganharia em 3 anos. Aí é bem difícil você engolir essa história que a carreira do jogador é curta, pensando que esse jogador ele vai fazer um outro contrato com outro time, né? Ele já teve um outro contrato anteriormente que com certeza que não foi de 10 mil reais, né? Era demais. Quando ele sair, ele pode até não ganhar os meus 150 mil reais porque ele está encostado, mas ele vai conseguir ganhar lá os seus 50 mil, 80 mil por mais um contrato de 2 anos. Aí você soma a carreira do cara aí que vai ter uma carreira aí de 10, 15 anos, o cara vai conseguir muito mais dinheiro do que essa pessoa ganhando 10 mil reais teria na vida toda, né? Porque trabalhar 45 anos, pô, você pensa assim, né? É mais ou menos aí que o trabalhador brasileiro hoje teria. Começa a trabalhar aí com a carteira assinada aí e tal, aos 18 anos, 45 anos, e vai se aposentar aos 63 anos, né? Então, é um tempo bastante considerável. Então, para você, isso aqui é um vídeo mais para a gente refletir sobre o dinheiro. E aí, nem tô falando de jogador que ganha mais do que isso, né? Porque aí tem uns aí que ganha 400 mil, acho que tá ganhando pouco. Tem cara que ganha milhão, acho que tá ganhando pouco, tá? Aí alguém vai falar assim, ah, mas jogador tem cobrança e tudo mais. A cobrança, às vezes, é proporcional ao que o cara ganha, né? Você não quer que um professor, falando aqui da minha profissão, que ganha aí 3 mil reais por mês, tenha a mesma cobrança que um jogador de futebol que ganha 2 milhões, tá? Certo? E tem cobrança também, tá? Mesmo não ganhando tão bem, tem cobrança. Então, nós aqui do canal aí que somos professores, aí você vê a comparação, ela é meio injusta. Aí quando jornalistas, o pessoal noticia que o cara assim, o cara ganha apenas 100 mil reais por mês, ganha apenas 300 mil reais, um salário baixo, né? Aí fala que a multa rescisória é de apenas 1 milhão de reais. Porra, velho, 1 milhão de reais, velho. Isso é prêmio de loteria, né? É o que eu falei, bem aplicado o dinheiro, o cara vive a vida toda, tá? Vive melhor do que um cara que vai trabalhar aí a vida inteira com salários menores que é praticado para a maioria das pessoas no Brasil. Então, eu acho que até as pessoas têm que pensar melhor ao dizer isso. Acho justo a pessoa querer ter aumento, ganhar mais, mas utilizar o termo barato, custa pouco, é apenas para jogadores de primeira divisão no Brasil que tenham, eu acho meio sacanagem até, né? Com quem assiste jogo e com quem acompanha futebol e com as pessoas aí que trabalham, que têm um emprego normal, certo? Então aqui, pessoal, é só uma reflexão sobre o custo, né? E quanto ganha um jogador aí bem de time grande no Brasil, de time que está na primeira divisão no Brasil, até de segunda divisão. Então, só para a gente debater um pouquinho desse fato, tá certo? Grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.